O padre Fábio de Mello compartilhou um desabafo que gerou muita repercussão após confusão com um gerente de uma loja. Em suas declarações, ele abordou temas como tristeza profunda, melancolia e a importância de buscar ajuda profissional para lidar com questões de saúde mental. O padre, que tem um bebê reborn, até falou em desistir. Mas desistir do que exatamente? É o que a gente vai debater agora no Plantão do Meteoro. Padre Fábio de Mello, né? Aquele mesmo, cantor, né? Padre Gato, né? Todo mundo acha ele muito bonito. Vou colocar a Daiane Oliveira aqui na tela, ó, arroba da Dai tá ali, ó, arroba da NJ Oliveira e o meu arroba lu.junior. A Dai não acha ele bonito, né, Dai? Pois é, todo mundo não, Lu. Me tire desse bolo que eu não sou fermento, como diria a minha mãe. Todo mundo não acho, mas isso é uma opinião de fato, né, pessoal? A minha opinião é impopular. Não achava bonito antes, não vou achar bonito agora, mas o padre ele vem apresentando, não é a primeira vez que ele fala sobre saúde mental. É importante a gente falar sobre isso, lembrar que tem gente sofrendo de fato com problemas graves de saúde mental. A gente já teve inclusive outro padre aí. Eu vou, gente, daqui a pouco eu abro a editoria Padre no Meteoro também. Então, a gente teve o padre Marcelo Rossi, que também passou por um processo bem grave aí de depressão também, e falou publicamente sobre isso. No entanto, a gente tem o Fábio de Mello, que ele se expõe muito nas redes sociais, ele adotou um bebê reborn, e isso a gente pode brincar, tá, gente? Ele adotou um bebê reborn. A gente brinca porque a gente pode brincar. Mas ele se mostra também de ele se mostra de uma outra forma, ele se mostra também frágil, e esse momento é um momento de grande fragilidade. Por quê? Porque houve um atrito, um desentendimento, um disse-me-disse, que aí a gente vai entrar pela linha dos fatos. A gente tem de fato que ele foi em uma loja e ele disse em redes sociais que foi destratado pelo gerente dessa loja, que foi demitido. E aí eu vou te pedir, Lúcio, por favor, para trazer o vídeo do gerente que gravou e falou sobre isso nas redes sociais. Depois a gente vai ouvir o que o Fábio de Mello fala sobre tudo isso. Por favor. Meu nome é José Guiar da Rosa. Até poucos dias atrás eu era apenas um trabalhador comum, gerente de uma cafeteria aqui de Joinville. Hoje, por conta de um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais, a minha vida está de cabeça para baixo. No sábado passado, dia 10, na véspera do Dia das Mães, entrou na loja um cliente acompanhado de outras pessoas. Uma dessas pessoas questionou o valor do produto, então eu, como gerente, fui chamado pela atendente do caixa para poder verificar o preço do produto na prateleira. Perdão, gente. A plaquinha do preço estava caída. Vamos recomeçar aqui. Olá a todos. Perdão, eu achei que era só comigo. Até poucos dias atrás eu era apenas um trabalhador comum, gerente de uma cafeteria aqui de Joinville. Hoje, por conta de um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais, a minha vida está de cabeça para baixo. No sábado passado, dia 10, na véspera do Dia das Mães, entrou na loja um cliente acompanhado de outras pessoas. Uma dessas pessoas questionou o valor do produto, então eu, como gerente, fui chamado pela atendente do caixa para poder verificar o preço do produto na prateleira. A plaquinha do preço estava caída, eu coloquei a plaquinha no lugar, orientei a minha equipe ali e voltei a trabalhar normal. Não falei com esse cliente, não olhei para ele e não destratei ele em momento algum. Algumas horas depois, os donos da loja que eu trabalhava, eles me mandaram uma mensagem perguntando se eu sabia o que tinha acontecido. Falei que não sabia, porque estava muito movimento lá na loja. Falei, não, o que aconteceu? Aí eles falaram que mandaram um link de um vídeo. Aí eles falaram para mim, quando tiver tempo, olha esse link. Então eu cliquei no link para ver, né, o que era. Daí então que eu fui descobrir que se tratava de uma figura pública, o padre Fábio de Mello, como vocês todos já têm visto por aí nas redes sociais. Então, no vídeo ele fala que falou comigo. No vídeo ele diz que eu fui grosso com ele, que eu tenho sido desrespeitoso com ele, que a minha conduta
não foi profissional e tudo que vocês já viram, que o vídeo dele repercutiu bastante, passou no país inteiro, até fora do país está passando esse vídeo. Mesmo sem ele citar o meu nome, né, todo mundo passou a saber que era eu, a pessoa que ele estava falando, pois ele citou o gerente da loja de Joinville. Ele fala mais um pouquinho, mas não precisa de fato, porque é isso, né? A informação é essa daí. Ele foi apontado como alguém que destratou o padre e, segundo ele, não foi. Mas, assim, eu vou te dizer uma coisa, o padre vai falar agora, mas quem está assistindo esse post depois, fiquem aí, porque esse episódio com o gerente fez com que as pessoas fossem assistir o vídeo de segurança da loja. E isso gerou uma outra repercussão que a gente vai comentar ainda. Vou te pedir para colocar agora o trecho do padre falando sobre isso, por favor. Primeiramente, quero lamentar que o rapaz que era o gerente da cafeteria onde nós tivemos o problema lá em Joinville foi demitido. Lamento mesmo. Acho que quem erra precisa ter uma segunda oportunidade. Mas também quero dizer, ele tem dito que eu menti sobre o que aconteceu, que eu não tenho nenhuma necessidade de mentir. E já que ele menciona as câmeras de segurança para dizer que não houve desrespeito, ele tem dito que eu nem vi o preço do doce de leite. Peguem as mesmas câmeras de segurança e vocês vão ver, vocês que estão aí na loja, que precisam averiguar bem a situação, que quem foi até a estante pegar o doce de leite fui eu. Eu vi o preço. Depois eu entreguei para o pessoal que estava comigo. Nós tínhamos terminado de fazer um treino na academia ao lado. Eu estava sem dinheiro, eles iam pagar. Foram eles que foram ao caixa fazer o pagamento. Eu continuava vendo as coisas ali. Estava vendo uns bombons na frente e aí... Então, né? O padre estava sem dinheiro. Eu acho que ele tem celular, mas eu não vou questionar aqui a fala do padre, não. Hoje todo mundo pode pagar no Pix, mas tudo bem, padre. A questão não é essa. Desculpa. Eu assisti várias vezes, eu não consegui, não posso fazer essa piada. Desculpa, gente. Mas podia estar o celular descarregado. E o padre falando com toda a sua voz sobre um doce de leite, bombons e... O desabafo ali sobre saúde mental a gente vai tratar com toda a seriedade, mas realmente todo esse caso aí, gente, por favor. Pois é, e aí eu vou te dizer uma coisa, Lúcio, o desabafo sobre saúde mental vem depois disso aí. Vou te pedir para trazer a matéria da Metrópolis, por favor. A Cristiane Brasil fez uma declaração dizendo que o padre Fábio de Mello é gay e expôs o affair do padre. Gente, quem está falando isso é a Cristiane Brasil, a ex-deputada federal. A gente não tem absolutamente nada com isso. A Cristiane Brasil, sim, a deputada federal da linha bolsonarista, ela mesmo, bolsonarista, que está lá defendendo nas redes sociais a Michele Bolsonaro como presidente, já que o Jair Messias Bolsonaro está como inelegível, né? E vai seguir. Então, e aí ela faz essa declaração nas redes sociais. Eu tenho uma crítica a isso. Primeiro, que não é da conta dela, nem da conta de ninguém. Ponto. Mas só que as imagens que foram mostradas sobre o padre na cafeteria, né, na loja, foram imagens que trouxeram à tona que ele estava acompanhado de outras pessoas, como ele nunca negou. No entanto, pessoas como a Cristiane Brasil foram lá e expuseram que começaram a especular, que o padre seria homossexual. Esse aí, e entre aspas é a fala da Cristiane, esse aí tem que largar a batina urgente e assumir a vida sexual ativa e homossexual. Foi o que ela disse. A matéria aqui da Metrópolis aponta que ela ainda fez questão de dizer que o religioso está em pecado há anos. Até hoje, entre aspas, muito importante botar aqui, entre aspas, é a Cristiane Brasil que está falando sobre isso. Até homem casado ele namorava em Petrópolis, sem nomes e tudo. Aliás, a fofoca era pesada. Imagina a cidade do interior, completou, dando risos no texto em que ela publicou nas redes sociais. Vou repetir que isso aqui não é importante para ninguém. Por que a gente do Meteoro está trazendo isso? E aí eu vou te pedir para trazer a matéria do Terra, Lúcio, por favor.
que após a repercussão em relação a isso, foi que o padre voltou a falar sobre saúde mental e falar sobre, inclusive, que estava a um passo de desistir depois dessa polêmica. Então, foi depois desses ataques que ele sofreu. Vou chamar de ataques porque é isso, né, gente? Não dá para levar isso com nenhuma outra forma. Aí eu vou te pedir, Lúcio, para trazer... na matéria tem um link que vai para o Instagram do padre, por favor. Vou te pedir para clicar nele. Se você consegue abrir agora. Pronto. Se você quiser, eu já começo lendo. Aí depois você pode compartilhar. Vou começar a ler, tá? Tá bom. Na matéria, né, o padre, no Instagram dele, ele fala que as pessoas querem odiar. A qualquer custo, querem odiar. Por qualquer motivo. Essas precisam eleger um foco para a manifestação desse ódio aí que elas possuem. Vale lembrar exatamente isso, né? A gente está falando de uma pessoa, que é a Cristiane, que diz ser defensora da família, sabe? O pensamento bolsonarista. E aí ele continua falando, entre aspas, o que o padre escreveu, elas precisam eleger um foco para as manifestações de seus lados sombrios. Querem extravasar o fel que circula pelas veias, desaguar nos outros as enchentes que naufragam as embarcações de seus sonhos. Né? E aí ele fala sobre a polarização política que está por trás de tudo, que sempre esteve, eu gosto muito desse posicionamento, né, de sempre esteve por trás de tudo, e ele fala que ninguém está realmente preocupado com a questão que é atual, que foi levantada para o estímulo do ódio. Aí, os ataques são orquestrados pelo que não ficaram satisfeitos em não ter nos palanques de não nos ter nos palanques de suas predileções. E aí ele comenta que o ódio virtual se manifesta da pior forma e fala, inclusive, o principal instrumento do ódio é a palavra de todas as armas, ela fere, adoece, pesa, tanto que prosta a alma. Ainda que o post seja uma homenagem à minha mãe, foi o que ele utilizou, ele disse que lá estão os comentários desqualificando a minha imagem, ferindo a minha honra, atentando contra a minha verdade. É tão desproporcional a medida que se estabelece entre o que realmente aconteceu e o ataque, e aí ele comenta, né, sobre a publicação que foi feita na rede social dele, os ataques que ele recebeu nessa rede social, no Instagram, que foi uma foto com a mãe e ele recebeu vários ataques. E ele fala que, inclusive, ele está pensando em desistir. Sabe, é isso que o padre ele vem trazer. E ele já vem trazendo isso há um certo tempo, né? E ele finalizou esse texto justamente dizendo: não sei como você tem sobrevivido às novas versões de guerra. Eu estou a um passo de desistir. Proteja-se. É muito pesado, porque a gente não sabe do que ele está falando de desistir. É desistir da batina, é desistir do celibato, é desistir do bebê reborn. E desculpa, eu sempre tenho que fazer esse pensamento, esse olhar. Ou é desistir de algo mais? Eu não vou nem falar o que a gente pode pensar também sobre o que seria esse desistir. Sabe? É desistir de quê? Então, a gente precisa levar com seriedade os comentários, as afirmações, a vida do padre, desde que não seja com menor de idade, é com ele e com o Vaticano. Ninguém tem absolutamente nada com isso. Eu acho que é o mínimo que as pessoas precisariam entender, é isso. Só para a gente finalizar essa questão dos gerentes, é o seguinte, ele fala que o gerente foi grosseiro com eles, tem matérias pontuando que o gerente já teve outras reclamações. Eu acho que trabalhar com atendimento ao público é um saco, eu não teria mais condições de fazer isso na minha vida. Tem gente chata de verdade, tem gente chata pra caramba, mas assim, o cliente pode ser chato, mas você tem lá uma plaquinha de preço, e o preço era outro, você pode estar no seu mau dia, você tem que ir lá e dizer, não, o preço era outro, mas pela defesa do consumidor, etc e tal, do seu direito. E ainda assim a pessoa pode sair reclamando de você. Segundo o padre, não foi essa a postura do gerente, foi uma postura contrária. Mas é isso, é muito tênue só também acusar a pessoa. Então, quem puder dar um emprego novo para esse rapaz, uma nova chance, é importante. Que bom que o padre lamentou a perda de emprego, mas ele, sendo uma pessoa pública, ele sabia que isso poderia acontecer, né? São os cuidados que se deve ter com a internet. É isso, Lúcio. Exatamente. Olha, inclusive talvez o rapaz não precise de um novo emprego se ele souber surfar na onda, porque ele já está com mais de 17 mil seguidores no Instagram. Tá? Então, esse tipo de coisa acaba impulsionando algumas pessoas aí. Se ele souber aproveitar isso, como a moça do avião lá soube, vai ganhar um dinheirinho aí em cima.
Mas sobre o ponto principal dessa notícia, tá? Por que a gente trouxe isso para o Meteoro? Para a gente discutir essa questão de saúde mental, ponto. Porque senão não seria a pauta. É super importante a gente avaliar isso, gente, porque sim, o fato nasceu de uma bobeira. Sim, o padre pode não ter razão no que ele, enfim, tratou ou destratou o gerente e vice-versa. Mas isso não é motivo para a vida dele, que sim é um homem público, começar a virar todo esse bafafá aí com um ex-deputada falando sobre a vida pessoal dele, enfim, ninguém tem nada a ver com isso, seja verdade ou não, ninguém tem nada a ver com isso. O padre que, em geral, já tem muita pressão quando você decide, né, por seguir esse caminho, existem muitas pressões em relação a isso, né? A vida do padre, não sei como é, não sou padre, mas imagino que deve ser regada de muita pressão, de ouvir problemas de vários lados, né? De ouvir confissões e tudo mais. Então não deve ser algo super leve, né? E aí o padre realmente com esse discurso é um discurso preocupante, é um discurso que a gente não quer que ninguém faça, né, sobre desistir. Desistir do que? A gente espera que seja uma desistência de algo supérfluo e não que seja algo realmente relacionado à saúde mental. Então a gente deseja que o rapaz consiga seguir sua vida e que o padre não tenha nenhum tipo de problemas em relação à sua saúde mental. Possa se for esse o problema, que possa se recuperar, buscar ajuda, enfim. E você que está assistindo, se você também tem alguma questão sobre saúde mental, ou se está se sentindo sozinho, se também está com tendências de desistência, você tem como buscar ajuda, tá? Você não está sozinho nesse mundo. Dai, mais algum ponto? Não, é isso mesmo. Olha só, antes de ir embora eu quero fazer um convite especial para quem está aqui assistindo a gente. Se você está assistindo esse corte, tem vídeo novo do Meteoro Telescópio. Vou colocar na tela aí que a Dai está com a gente aqui, ó, para a Dai também ver. Ó. Tem um novo vídeo aí do Meteoro Telescópio em que a gente vai falar que enquanto mulheres postam vídeos em que fazem de conta que bonecas hiperrealistas, os bebê reborns, são crianças reais, e como a gente viu, não são só mulheres, né? São mulheres, homens, enfim. Muitos apontam que existe algo de errado aí com essas pessoas. Mas quem realmente precisa de ajuda? Quem faz esses vídeos ou quem os critica? Nesse vídeo vamos explorar de onde vêm esses vídeos, essa onda do bebê reborn, e de onde vêm as críticas também, e de onde vem a instrumentação política por trás do bebê reborn. Pois é, existe, gente, existe mesmo. Então, um vídeo super especial aí para você assistir, já está disponível, tá? Não precisa esperar não, já está disponível, terminou de assistir esse vídeo, já pode ir lá ver um novo Meteoro Telescópio, tá certo? Um grande abraço, até a próxima.